De volta com o Educador Entrevista, vamos falar hoje um pouquinho, dessa discussão que está havendo a respeito da escala e da jornada de trabalho no país. Converso aqui com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Anderson, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano, gratidão a todos aí. Espero aí poder contribuir um pouco, com o pensamento do Sindicato dos Metalúrgicos de Batatais com relação a essa PEC, de 6 por 1. Também aqui na companhia do Sabará, membro do sindicato, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Sempre um prazer estar aqui, falar com o nosso povo, tentar esclarecer um pouco das nossas atividades. Muito bom. Bom, está aí na rede, um debate a respeito da PEC 6 por 1. Primeiro vamos esclarecer, o que é 6 por 1. Acho que vamos começar do arroz com feijão, para que as pessoas entendam isso. Hoje, por exemplo, o sindicato, a categoria metalúrgica, nós já trabalhamos 6 por 1. O que difere é que nós trabalhamos sobre regime de compensação de horas. Então, nós trabalhamos de segunda a sexta para poder compensar o sábado. Aí acaba tendo uma escala 5 por 2. Mas dentro do regime de CLT é 6 por 1. Porque a carga horária a carga que seria do sábado é compensada ao longo da semana. De segunda a sexta. Ou seja, a CLT fala 8 horas diárias e 4 horas aos sábados. Salvo um acordo de compensação com o seu respectivo sindicato, que é o que nós fazemos. Fazemos os acordos coletivos, que têm força de lei, para que o trabalhador possa compensar aí a jornada de sábado e assim poder ter um tempo mais livre com a família, para poder ter um lazer, um descanso. Perfeito. E é interessante pensar isso, não é, quando a gente fala dessa estrutura do debate da escala, porque ela vai incidir sobre isso, reduzir de 44 para 40 horas a jornada. Seria essa a proposta? 36 horas. A proposta é reduzir a jornada de 44 horas semanais, a proposta da Érica Hilton, junto com a Alice Portugal, que é do PCdoB, a Alice Portugal, eles fizeram a proposta conjunta, é reduzir a jornada de 44 para 36. É bom frisar que essa é uma reivindicação antiga do movimento sindical e dos trabalhadores de todo o país, que é a redução da jornada de trabalho, que é a redução para 40 horas semanais, que é o que a gente discutimos desde 94, ou seja, lá se vão mais de quase 30 anos, que a gente vem discutindo isso. Enfim, é uma proposta factível, porque se você analisar os países de primeiro mundo, os países dito mais evoluídos, Alemanha, Inglaterra, França, Dinamarca, Noruega, sim, países, Estados Unidos, até os Estados Unidos, todos eles têm jornadas de trabalho muito menores que a nossa. E a gente aqui não consegue reduzir a jornada de trabalho mesmo com a introdução das tecnologias, de procedimentos, de processos de produtivos, de arranjos produtivos que você produz muito mais, com mais qualidade, com menos gente, e você não consegue reduzir a jornada de trabalho devido a esse pensamento escravagista que nós temos na nossa sociedade. Você citou aqui a média de horas de trabalho por semana no mundo aqui, dando alguns exemplos. O que mais tem média de trabalho no mundo hoje é a Índia, com 47 horas em média, semanais, seguida da China com 46. Aí vem México e Turquia com 44, África do Sul com 43, Indonésia com 40, isso a gente está falando da média. Brasil, depois da Indonésia, com uma média de 39, Rússia também com 39, a Coreia do Sul com 38, Estados Unidos também com 38, e a gente vai caindo, Japão com 37, França com 36, Itália 36, Reino Unido 36, a Alemanha 34, Austrália 32 e Canadá 32 também. Para você ver. E hoje, se você pegar o nível de produtividade desses países de primeiro mundo, eles são níveis de produtividade até maior do que esses outros países com média de carga horária elevadíssima. É óbvio que eles atingem a Índia e a China, por exemplo, o número de habitantes que tem, de muita gente lá.
muita gente. Então eles acabam tendo um nível de produtividade muito grande, mas devido à massa de povo que tem de gente. Agora, no nosso caso, nosso país, quanto tempo a gente vem discutindo essa questão da redução da jornada de trabalho? Você imagina que não vai ser uma discussão fácil, porque a gente ainda tem que superar o número de assinaturas por deputados para a PEC tornar real. Nós temos que superar ainda a votação na casa, que a gente tem que ter pelo menos 2/3, 1/3, né, que é 171 deputados votando, e também 1/3 do Senado votando favorável, e depois ainda a sanção do presidente para ela se tornar realidade. Mas o que é fato que dá para a gente nos posicionar, que essa é uma questão necessária. Você imagina que eu ouvi um deputado, acho que até aqui da região, o pastor Feliciano, né, de Orlândia, ali, não sei, ele falando que o trabalhador tem que trabalhar até a exaustão. Poxa, você vai lá em Brasília, você não encontra ninguém. Os caras trabalham terça, quarta e quinta. E aí o trabalhador tem que trabalhar até a exaustão. Escala 3x4, né? Trabalhar 3 dias folga 4. Eu queria que ele ficasse um mês só. Um mês numa fundição. Eu não quero que ele fique muito, não, porque eu sei que ele não vai dar conta. Mas eu quero que ele fique um mês na fundição, trabalhando 6x1, para ver se ele ia dar conta. É esse tipo de gente que a gente vê que está discutindo a forma como o trabalhador deve viver, porque aí tem uma questão de vida, né? Porque... Como o Sabará colocou, essa é uma discussão que vem desde a década de 90, né? E que agora, né, se fala de se pautar. Se eu não me engano, a Erika Hilton, né, conseguiu as assinaturas aí para levar isso para discussão em plenário. E é até bom a gente entender como o Congresso funciona, né? Porque assim, projeto tem toneladas lá, mas se viabilizar e trazer para discussão é outra história. Ele tem um processo ainda para caminhar. Primeiro é a viabilidade da introdução do projeto, porque você tem que colher as assinaturas suficientes. No caso dos deputados, eles precisam de 150 assinaturas, 156 assinaturas para o projeto entrar. Ele entrando em tramitação, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que analisa a constitucionalidade, não a constitucionalidade, e se ele vai ou não para frente. Depois ele vai para plenário, para votação. Ele indo para votação, ele precisa de pelo menos 171 votos. E ele é aprovado em 2 turnos. Quer dizer, ele tem que ele tem que ser aprovado também no Senado. Somente depois da aprovação de 2 turnos nas 2 casas é que ele vai para a sanção presidencial. Perfeito. E isso tem mobilizado a sociedade, né? A gente tem visto aí rede social, a questão dessa discussão, né, Anderson? Não é uma discussão nova dentro dos sindicatos, mas começa a se ganhar um corpo atingindo outras estruturas, né? Como é que você tem acompanhado isso? Sim, Luciano, veja bem, a gente, desde quando está essa discussão de 40 horas semanais, a gente vem vendo a evolução, né, das indústrias com a inserção da tecnologia. A gente tem empresas aqui em Batatais, por exemplo, que ela reduziu o número de trabalhadores pela metade e aumentou o faturamento dela em 3, 4 vezes, né, com o número de trabalhadores reduzido. Isso se deu à tecnologia. E mesmo assim a gente tem visto trabalhadores trabalhando exaustivamente. E aí, quando se fala em dar qualidade de vida para o trabalhador, quando se fala que o trabalhador precisa ter mais tempo com a família, ter lazer, ter cultura, e aí a gente vê deputados, vê pessoas indo na rede social e falar que o trabalhador vai quebrar o país. O país ele vai ser quebrado porque o trabalhador vai ter vida após o trabalho. O trabalhador ele vai ter uma parte social, ele vai ter um convívio com a família, uma qualidade de vida. E isso gera prejuízo para o país quebra. Então, por outro lado, a gente tem visto o seguinte, que para a roda girar, para a economia girar, precisa ter quem produz e precisa ter quem consome. E do jeito que está, nós só estamos vendo o caminhar dessa história, só gente produzindo. Daqui a pouco não vai ter gente para consumir, porque a gente só vai estar focado no trabalho. E não vamos ter saúde nem tempo para poder consumir aquilo que é produzido.
E essa questão que tem da economia é um negócio absurdo. Nós estamos discutindo agora, e estamos vendo o mês da consciência negra, e me ocorreu um negócio agora, um fato curioso. Eu estava vendo uma live o cara, acho que é deputado, o Nicolas Ferreira, sei lá, esse cara, ele falou que ia quebrar a economia se acabar com a escala 6x1. E, cara, me ocorreu que quando libertaram os escravos, que a Lei Áurea foi feita mal e porcamente, e libertaram, eles diziam a mesma coisa: olha, o Brasil vai quebrar porque não vai ter mais escravo. Engraçado que quando nós discutimos a Constituinte, quando discutiu a CLT, a mesma coisa. Quando discutiu os direitos dos trabalhadores, quando é direito para os trabalhadores, aí o país vai quebrar. Quando discutiu o 13º, quando discutiu férias, não, o país vai quebrar. E agora, você reduzir a jornada de trabalho, você vai quebrar a economia do país. Ora, por que a Alemanha não quebrou? Por que a Noruega não quebrou? Por que esses países de primeiro mundo que reduziam a jornada de trabalho e que continuam produzindo com excelência e com alto nível de produtividade não quebrou? A introdução de tecnologia, gente, ela foi introduzida nos meios produtivos e esses ganhos não foram ganhos que foram repartidos com os trabalhadores, porque os trabalhadores não estão tendo qualidade de vida. Nós tivemos, há bem pouco tempo atrás, trabalhadores que morreram estafados, cortando cana, por conta dessas rotinas de 6x1 aí. E aí, será que isso não conta numa discussão séria? Que eu acho que é uma discussão, porque se discute lá no Congresso muitas pautas identitárias, mas esquecem, por exemplo, dos trabalhadores. Qual que é a proteção dos trabalhadores? Um Brasil, um país que ainda se encontra trabalhadores escravizados em condições análogas de escravidão, tu acha que parte dessa sociedade vai achar legal reduzir a jornada de escala de 6x1? E aí você cita, né, o trabalho análogo à escravidão, que cada vez a gente percebe mais denúncias, desde o ambiente doméstico a grandes estruturas aí, justamente acho que porque também se acendeu um foco em cima disso, né, e Ministério do Trabalho, denúncias, né, começaram a atuar de uma maneira mais ampla, mas de certa forma a gente percebe isso, né, a que ponto o país chega, mesmo com garantia de direitos, mesmo com uma legislação, mas ainda tentando burlar tudo isso. É bem isso. E a gente vai vendo, com mudanças de governo, nós tínhamos aí uma total desestruturação do Ministério do Trabalho, e aí essa questão do trabalho análogo à escravidão ficou meio adormecido. E aí, com a mudança, o Ministério do Trabalho está sendo reestruturado, e aí os agentes fiscalizadores começaram a ir para campo, e aí começou a aparecer de novo, começou a entrar em pauta de discussão, porque essa questão do trabalho análogo à escravidão, ele nunca deixou de existir, muito pelo contrário. Agora, com os órgãos fiscalizadores sendo equipados e dando condição para que eles possam ir a campo fiscalizar, a gente está vendo as mazelas que o nosso país ainda tem. O Zé Augusto coloca uma questão interessante também nesse sentido, né? Colocando o seguinte: nós tivemos pontualmente em São Paulo, né, por um longo período, as indústrias de confecção e têxteis aí, com a questão dos bolivianos, não é? Que eram recrutados e viviam em condição análoga à escravidão, e o discurso empresarial era que não se conseguia mais concorrer com produtos, por exemplo, relacionados à China, né? Ao mesmo tempo, recentemente o país faz uma taxação, né, a respeito das importações Shen e afins, até para melhorar a questão da indústria, e também a gente tem uma discussão contrária gigantesca a respeito disso, né? Ora, se faz uma medida para melhorar a questão da indústria nacional, para melhorar essa questão da concorrência e ao mesmo tempo combater esse tipo de subemprego, por que não articular nesse sentido, né? Colocando tarifas, né, e melhorando aqui a concorrência do produto nacional e ao mesmo tempo dando qualidade? Sem dúvida, e você vê como tem contradição, né? Porque por um lado eu sou capitalista, conservador, eu prego o livre mercado, a livre concorrência. O mercado se autorregula. Tem que ser aberto, o negócio tem que ser... Só que na hora que o negócio dele está ameaçado porque tem um outro negócio, aí não serve.
Aí já não é mais livre comércio, aí eu tenho que taxar. E essa questão dos bolivianos, inclusive, e essa é uma questão que o Brasil tem que combater, porque historicamente, culturalmente, nós temos pessoas no nosso país que acham que a escravidão é um negócio interessante e que tem que existir. Porque até hoje a gente vê trabalhadores sendo libertados, trabalhadores domésticos que trabalharam a vida toda. Se não bastasse você trabalhar a vida toda servindo determinadas famílias, eles ainda se apropriam, na hora que você aposenta, se apropriam da sua aposentadoria ainda. Isso tudo a gente viu agora, recentemente. Então essa é uma identidade escravagista do povo brasileiro, que a gente precisa mudar. E mudar como? Mudar com legislação importante. E eu quero parabenizar de público as duas deputadas que tiveram coragem de colocar. E o que é bom ressaltar, que não foi nenhuma deputada ou deputado do Partido dos Trabalhadores. Foram deputadas do PSOL e do PCdoB que colocaram essa proposta. O que prova que nós temos muitas questões para serem discutidas. Colocaram a reforma trabalhista, empurraram goela abaixo dos trabalhadores, falando que ia gerar emprego, gerou o quê? Desemprego e pejotização. Depois fizeram a reforma da Previdência, falando que isso iria organizar a reforma da Previdência. O que gerou? Muito mais, no mínimo, mais 10 anos para cada trabalhador trabalhar para ter condições de aposentar. Então, assim, peraí. Não dá para discutir direitos para essa massa de trabalhadores que vivem sendo exploradas? Pedro aqui colocando, não é? Toda essa discussão em Congresso, etc., passa também depois por implementação, não é? Vocês acham que isso sendo aprovado é uma coisa que vai ser implementada direto ou não? Tem um período de transição aí para se acertar essas questões? Não, eu acho que ela tem que ter um processo de maturação, né? Não dá, você tem todo um arranjo produtivo que você precisa organizar, não dá para ser implantado direto. Até nos países que foram implementadas a redução de jornada, foram reduções implementadas com discussão com a sociedade, com debate, com viabilidade dos dois lados. Eu acho que isso é possível discutir. Os sindicatos têm discutido de uma maneira ou de outra a flexibilização de jornada de trabalho. As empresas acabam recorrendo aos sindicatos para discutir essa flexibilização. O acordo coletivo, o acordo de compensação de horas que a gente faz para que os trabalhadores não precisem trabalhar ao sábado, já é uma discussão nesse sentido. Eu penso que uma implantação, ela demanda um debate com a sociedade, sobretudo com a sociedade organizada, com os sindicatos que são os representantes da classe trabalhadora. Perfeito. E Anderson, é interessante isso porque internamente, como você colocava, né, olha, o sindicato já vem discutindo isso há muito tempo. Recentemente, se eu não me engano, até o ministro do Trabalho, né, veio com um discurso que isso também poderia ser regulado aí, né, via convenções, mas as convenções existem há muito tempo, né? Você tem conhecimento de convenções que já aprovaram esse tipo de redução? Aqui no estado de São Paulo não tenho esse conhecimento. Porque é complicado, Luciano? Não, tem algumas empresas que têm carga horária semanal reduzida, sim, diminuídas. Sobretudo empresas, quando as empresas multinacionais, elas têm sede aqui, elas acabam seguindo a matriz. Não tem empresas assim, mas a nível de convenção, não. Sim. A nível de convenção, não, a gente segue o regime geral, que é 44 horas semanais. Porque o discurso do ministro nesse sentido, não é? Se ele fala que poderia ser feito por convenções e as convenções já existem, né? Então a gente veria isso de uma maneira mais comum, que não é o que acontece. Sim, claro. Se já tem algumas ocorrências desse tipo, e tem várias. Aqui em Ribeirão Preto mesmo tem.
Ribeirão Preto também tem jornada de trabalho menor. Então, assim, é possível fazer. Você imagina que nós temos uma empresa que tem a filial aqui, que é francesa, que poderia muito bem seguir o que é praticado lá na matriz, né? A gente roga que os administradores aqui também pensem dessa forma, como pensa a matriz, para atender, inclusive, essa necessidade dos trabalhadores ter vida. Essa é uma questão de humanidade. Sabe de uma coisa que a gente acaba não levando em conta, e o Anderson sabe muito bem disso, é que a maioria dos trabalhadores, depois que aposenta, eles ficam doentes, inválidos na cama, porque 20, 25 anos, 30 anos inalando metais pesados, chumbo, todo tipo de metais pesados, e depois a qualidade de vida dele, depois de 20, 30 anos, 40 anos de trabalho, já não é a mesma coisa. O cara não consegue ter qualidade de vida. Além de não ter tempo para ficar com a família, ele também não tem qualidade de vida depois. Uhum. Luciano, quando você comentou do ministro do Trabalho, eu estava lendo aqui algumas falas de alguns deputados, né? O ministro disse que poderia ser tratado a nível de convenção. Você imagina que tem deputado que diz que a gente precisaria, o deputado Zé Trovão, ele disse que essa questão da CLT já está muito pré-histórica, né? 1940, então já precisaria alterar essas questões aí. Outros deputados dizem que pode ser tratado entre trabalhador e patrão, assim como foi colocado na reforma trabalhista de 2017. Eu pergunto para vocês aí, trabalhadores que estão ouvindo, vocês têm condição de sentar com o patrão de vocês e negociar diretamente a redução da jornada de trabalho de vocês sem redução do salário? Nós temos Constituição Federal, nós temos CLT, nós temos Convenção Coletiva de Trabalho e mesmo assim, muitas das vezes os nossos direitos não são respeitados. Agora, imagina se a gente for ouvir o que esses deputados estão dizendo e retirar essas questões e ir tratar diretamente empregado e empregador. Para onde nós vamos? E a Camila coloca essa questão, né, de atualização legal, né, que você cita aí. Se esse tipo de legislação trabalhista está ultrapassada, então a Lei Áurea também está, porque tem um século. Né? É o que ela aponta aqui. E no sentido de, muitas vezes, o discurso de desatualização com a lei não leva em conta direitos. Né? Ou seja, muitas vezes se fala de desatualização querendo tirar direitos e não ampliar. É bem isso. Sempre que a gente vai tratar de direito do trabalhador, ou a gente está pré-histórico, está desatualizado, ou que os nossos direitos vão quebrar o país. Tudo que é ligado para direito quebra o país. Mas quando se fala em aumento de produtividade, de ganho, de inserção de tecnologia, está tudo tranquilo. Quando fala que é benefício do trabalhador, qualidade de vida do trabalhador, vida social do trabalhador, não, vai quebrar o país. Uhum. André também fala uma questão aqui, né? Hoje a gente vê que cresceu muito no país a chamada indústria do entretenimento, né? Bares, restaurantes, enfim, toda essa gama aí. Com essa possibilidade, né, do trabalhador com mais momentos de lazer, não aqueceria essa indústria e ela também não seria beneficiada, gerando mais recursos aí na economia? Uma ótima colocação, Esther, uma ótima colocação. Muitas vezes, nós temos um relato dos trabalhadores, às vezes chegam na sua casa, ele está tão cansado e estafado, estressado, a esposa acaba, vamos lá na lanchonete, vamos comer um lanche. O cidadão não tem condições de ir porque ele está cansado, está estressado, porque a rotina de trabalho ela é muito pesada. Com essa redução da jornada, você cria condições para as pessoas consumirem mais, para as pessoas terem momentos de lazer, momentos de cuidar da própria saúde, para ter saúde, para poder trabalhar. Quer dizer, você tem... eu imagino assim, eu estava conversando hoje com os empresários, nós fizemos reuniões hoje de manhã, e você vê que quando se discute o sistema arranjos produtivo interno,
é uma qualidade, rapaz. Você vê em consultorias, empresas, fundações com alto nível de conhecimento para que melhore o sistema produtivo. Só que chega na hora de discutir a qualidade de vida daquele ser humano que vai lá produzir para ele ter o lucro que ele almeja naquele negócio dele, aí já não é bem assim. Aí já não é bem assim, não, peraí. Aí não. Quer dizer, você gasta milhões com arranjos produtivos, com consultoria, fundação, mas não consegue reduzir a jornada de trabalho o que você tem de melhor dentro da sua empresa, ter um pouco mais de lazer para ter condições de trabalhar e produzir. É só pensar um pouquinho, né? Falávamos, não é, a respeito de tramitação, do que isso muda, e também no perfil do que isso pode mexer na economia, né, no sentido também positivo, com o tempo livre desses trabalhadores podendo usufruir aí de outras atividades. E é o que a Vânia coloca, não é? Se não tivessem aprovado no passado férias remuneradas, a gente não teria, por exemplo, o aquecimento do setor que nós tivemos do turismo. Só existe turismo porque existem férias. Sim. Só existe a logística de turismo no país e todo o trabalho que essa estrutura gerou porque foram aprovadas as férias remuneradas. Olha, tu imagina, é um bom exemplo, mas tu imagina o trabalhador trabalhando 36 horas semanais. Ele vai poder ir para uma academia e você vai movimentar a academia. Ele vai poder acompanhar em algumas vezes o filho na escola, a filha na escola, ele vai poder acompanhar de perto também o que os filhos estão fazendo e também ele vai ter muito mais disposição para trabalhar, para produzir. Então, assim, a roda, ela gira muito mais. Porque foi isso que esses países de primeiro mundo, eles não inventaram a roda, mas eles descobriram exatamente isso, que o trabalhador, tendo condições melhores condições humanas, gente. Isso são condições humanas. Ele rende mais, ele produz mais, ele é muito mais criativo, ele tem condições de interferir nos processos produtivos positivamente para que as empresas ganhem mais. Ou seja, o lucro das empresas também aumenta. E isso é estudo, por exemplo, da Alemanha. A Alemanha tem um estudo nesse sentido de que a redução de jornada lá significou aumento de lucratividade para as empresas. Ora, peraí, e por que aqui não? Então você consegue fazer com que o comércio, de uma maneira geral, melhore. É a Vânia, né, que fez o comentário. Seguindo a linha de raciocínio da Vânia, Luciano, ela citou a questão das férias remuneradas. Nós temos o 13º salário também, que quando foi introduzido gerou aquela polêmica. Imagina os comerciantes hoje sem o 13º salário. Quantos milhões são injetados no final do ano através do 13º salário? Ou seja, isso foi prejuízo ou isso gerou uma economia maior? Então, para quem produz, ele produz indistintamente questão de produtos. Nós, com o nosso 13º salário, a gente vai lá e consome. Ou seja, a roda, ela gira. A questão da redução, ela vai na mesma linha do 13º salário, ela vai na mesma linha da férias remunerada. O trabalhador com tempo mais livre, ele vai consumir no entretenimento, a parte de viagem, a parte de turismo, a parte de cultura, a parte de lazer. Ou seja, a economia ela tende a girar porque nós vamos ter mais tempo livre para usufruir daquilo que a gente ganha com o suor do nosso trabalho. Sim, quantos trabalhadores e trabalhadoras não conseguem consumir cultura porque não tem tempo, ou não tem, às vezes não tem nem saco para poder sentar num teatro ou ouvir uma peça, eles não têm tempo, porque você tem aquela rotina estressante ali. Então eu fico sempre colocando essas questões, porque são coisas que a gente colocava quando introduziram a tecnologia nos meios produtivos, assim, definitivamente, porque a tecnologia, ela sempre, desde da primeira revolução industrial, ela vem sendo colocada nos meios produtivos. Mas eu estou dizendo de você para cá com a tecnologia da informação,
você vê o que avançou é o avanço que nós tivemos no setor produtivo. Só que isso não refletiu na condição humana, na exploração do homem por homem. Quer dizer, você introduziu tecnologias, arranjo tecnológico que melhorou a produtividade, robôs, e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Pedro aqui colocando, né, que para ele, na verdade, a escravidão começou quando teve o fim da mesma, né? Ou seja, criaram outros mecanismos aí. E também a Carol Passo perguntando para o Sabará, se acredita que essa mudança aconteça, se acontecer, tem uma data prevista para o Congresso discutir e um prazo para começar a vigorar? Olha, eu não acredito em data e nem prazo, porque, infelizmente, o nosso país, quem manda é o poder econômico. Nós estamos acostumados no nosso país em ter reformas ou proposta de emenda constitucional para retirar direito dos trabalhadores. Diferente dos países de primeiro mundo, que você tem reformas para ampliar os direitos dos trabalhadores, aqui no nosso país a gente tem visto ultimamente isso. Quer dizer, você teve a reforma trabalhista que falou que ia gerar emprego, que ia melhorar a condição de vida, criou um punhado de trabalhadores terceirizados, pejotizados, sem direito. Ou seja, você tem trabalhadores aí que são patrão dele mesmo, mas não tem direito nenhum. Só que ele tem hora para entrar, hora para sair, ele recebe ordens, só que chega na hora ele não tem 13º, não tem férias, não tem fundo de garantia. Então se criou uma massa de precarizado por conta da reforma. Agora, o prazo é o prazo da sociedade. Uma das questões que eu estava até conversando aqui no intervalo, que eu acho que é legal da gente ver e que está bombando na internet, é a participação dos trabalhadores. Você intervir, assinar abaixo-assinado, você colocar para o seu deputado da região o que é que você pensa. Os e-mails dos deputados da nossa região estão todos lá. Só entrar na página da Câmara e pesquisar pelo nome dele e mandar os e-mails para ele. Ô companheiro, tu vai querer o nosso voto, né? Então um voto favorável lá para a redução dessa escala, para terminar com essa escala. E aí o prazo, sempre quando há algo para os trabalhadores, ele é sempre um pouco mais demorado, viu? Infelizmente, a gente vai ter que fazer muita pressão, nós vamos ter que nos mobilizar muito. Os sindicatos, de uma maneira geral, o movimento sindical está mobilizando os trabalhadores, todas as assembleias que nós estamos fazendo na fábrica, nós estamos comentando, porque hoje a ferramenta, a internet, rede social, é uma ferramenta importantíssima. E todos participarem, mandarem lá a sua opinião para os seus deputados e dizerem, olha, peraí, você trabalha 3 dias por semana, por que tu quer que nós ficamos 6 por 1? Então, trate de votar favorável aí, trate de intencionar. Então, isso faz com que eles andem um pouco mais depressa, só que prazo é difícil a gente dar, porque tem tramitação, o presidente da Câmara tem um poder enorme de colocar ou não projetos em votação. A gente tem a nossa pressão, nós temos que fazer pressão. É o que a gente está fazendo e que eu acho legal que está acontecendo nas redes sociais hoje. A Rosângela aqui também parabenizando pelo debate, né, a respeito de toda essa discussão e falando da mobilização interna, Anderson, né? O que vocês têm feito aqui via sindicato, como é que tem sido o debate interno? Bom, Luciano, é o que o Sabará disse, nós estamos indo nas empresas, falando com os trabalhadores, explicando o que representa essa redução na qualidade de vida dos trabalhadores e pedindo para que eles se ajudem nesse debate de rede social, para que eles ajudem a mobilizar, né? O que eu acho que nós trabalhadores às vezes perdemos é essa força que nós temos através da rede social. Muitas das vezes a gente se encolhe em determinados assuntos e outros a gente mostra a nossa cara. Eu acho que nesse momento nós somos trabalhadores, nós temos que botar a nossa cara, colocar a nossa indignação e colocar o que a gente quer, o que é bom para nós. Essa redução é bom para nós trabalhadores, nós estamos falando isso nas assembleias, orientando os trabalhadores a entrarem, manifestar a favor e fazer isso que o Sabará disse.
mandar e-mails para os seus deputados, cobrar, porque a gente tem visto que muitos parlamentares estão entrando na rede social e debatendo esse assunto. E isso está tomando uma dimensão muito grande. Então, quanto maior o número de trabalhadores entrarem e mostrarem a sua indignação, a gente acredita aí que essa tramitação ela tende a ser mais rápida. João Donizete Ribeiro, parabenizando a discussão, diz que é a favor da melhor qualidade de vida do trabalhador e que a vida não é só trabalho, né? Precisa também de descanso, entre outros fatores. E eu quero aproveitar também aqui a colocação do Pedro, não é? Que no período da pandemia a gente teve, né, experiência em alguns casos do home office e algumas empresas e países na Europa começaram a discutir já lá a semana de 4 dias de trabalho, não é? E ele pergunta isso, não é? Não está na hora de falar mais em produtividade do que em quantidade de horas de trabalho? Porque, como ele coloca, a tecnologia, as atividades e tudo mais fez com que o trabalhador tivesse mais produtividade com menos tempo de execução. Né? Não está na hora de reverter esse discurso mesmo aí e colocar a produtividade, né? Na verdade, o que a redução da jornada faz com o fim das escalas 6x1, ela coloca a luz sobre a produtividade, porque é o que poucos, e ele tem razão, inclusive, o que pouco se discute é o que aumentou de produtividade. Nós temos empresas, falamos aqui agora mesmo, uma empresa que produzia com 250 trabalhadores XY, produz hoje XYZ com 100 trabalhadores. Ou seja, então ela tem um ganho muito maior, com muito menos gente, e quando você olha, e aí você coloca a luz aos salários das pessoas, o que aumentaram esse período e o que aumentou no valor recebido pelo faturamento da empresa por aquilo, você vê que é uma distorção absurda, é um abismo. Então, eu acho que essas discussões andam juntas. A fim da escala 6x1, ela coloca luz nessa questão da produtividade, porque daí a gente vai começar a discutir isso também. Por que quando você tinha uma empresa aqui em Batatais, você tinha 1.800 trabalhadores, você tinha XY de faturamento e de produtividade? Agora você tem uma empresa com 600 e poucos trabalhadores e tem isso de produtividade e de faturamento. Ora, peraí. E o que isso impactou na vida dos trabalhadores, na qualidade de vida dos trabalhadores, que é o que a gente precisa discutir. Perfeito. Também aqui, não é? A Aline perguntando a respeito dessa rotina aí, né, do debate na Câmara que a gente está falando, né, redes sociais e etc. E justamente dessa questão que você coloca, né, as pessoas às vezes não sabem nem quem votaram. E que era importante isso, né, acompanhar como aquele deputado que a pessoa votou, de um partido que ela votou, está se posicionando, para poder cobrar e para ver se de fato esse partido está defendendo os seus direitos. E eu penso uma questão, que essa não é uma questão ideológica. Isso não é uma questão ideológica, isso não independe de direita ou esquerda. O trabalhador, ele é de direita e esquerda, ele tem a sua posição ou não tem posição. O que a gente está falando aqui é de qualidade de vida para todos os trabalhadores que nós somos. E aí é isso, né? Você ter condições de poder ter melhor qualidade de vida. Os deputados querem sempre ter condições de poder ter os seus dias de descanso, seus dias com a família, porque eles têm que ir para Brasília, saem dos estados, vai para Brasília, eles querem. Ora, e os trabalhadores comuns? Nós temos trabalho hoje no nosso país que são trabalhos altamente penosos, altamente insalubres, com consequências muito danosas aos trabalhadores, como câncer, como pessoas que já saem com um problema na coluna, que já não conseguem trabalhar mais. E aí, como é que fica isso com tendinite? Olha, funcionárias públicas, por exemplo, que trabalham na área de cozinha, por exemplo, quando termina lá os seus 30, 35 anos, elas querem sair de lá da cozinha porque ela não aguenta mais de dor nos braços, nas articulações. E aí, esses deputados acham que estão certo continuar com essa escala.
Pamela dizendo aí, né, que muitas vezes o trabalhador está cansado fisicamente, emocionalmente, só quer estar em casa. E quando está em casa, né, fora do trabalho, em especial no caso das mulheres, aí também está fazendo serviço de casa, né? Então não tem tempo de qualidade. Você imagina, nós estamos falando do trabalhador comum e não entramos na questão de gênero. Tu coloca a mulher trabalhadora. Com essa escala 6x1 e depois, na hora que ela chega em casa, ela tem outra jornada, uma jornada tripla em casa com N afazeres. Se ela já estava estressada e com muita dificuldade no trabalho, você imagina a hora que chega em casa. E aí depois ela volta para a mesma escala. Então, assim, é desumano. É desumano a escala 6x1. Essa é a verdade. É preciso ficar claro isso. Anderson, gratidão pela participação, não é? A gente vai continuar acompanhando aí toda a discussão, da maneira democrática aqui que o programa sempre fez. A gente espera, de fato, né, que a sociedade se envolva, né, e que faça, de fato, reverberar e que a gente entenda cada ponto com clareza, com transparência, né, em especial, acompanhe a postura aí da Câmara, né, de como cada deputado, em especial, né, os eleitos aqui pela cidade estão se posicionando. Com certeza, eu que agradeço, Luciano, agradeço a oportunidade, a todos os ouvintes, a todos que interagiram. E o nosso pedido, como trabalhador, é que vocês acompanhem, de fato, sem essa questão de ideologia, sem extremismo para o lado A ou para o lado B. Nós, trabalhadores, somos e seremos sempre trabalhadores. Vamos acompanhar, vamos cobrar de fato e coloco sempre o sindicato à disposição para que vocês precisarem. Sabará, gratidão aqui pela presença e fica sempre um espaço democrático aqui para o debate. Gratidão nossa, né? É importante a gente falar de um tema tão vivo, né, na nossa sociedade e um tema que mexe com todos os trabalhadores, todos os trabalhadores, seja ele doméstico, seja ele um médico, seja ele um enfermeiro, seja ele um dentista, seja ele o que for. Toda a classe trabalhadora ela é impactada diretamente por essa escala. E aí, vocês, trabalhadores, nós estamos acostumados sempre vir de cima para baixo retirada de direito. Hoje nós podemos fazer um movimento contrário, de baixo para cima, para incluir direitos para a nossa classe trabalhadora. Então, muito obrigado, eu que agradeço, gratidão é minha.